Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal Piuí. Uma das franquias de terror mais amadas desse universo está de volta aqui no Piuí. E na primeira parte desse vídeo a gente falou sobre a vida da Elise, falamos sobre Sobrenatural a Origem, sobre Sobrenatural a Última Chave. E hoje, meu amigo, hoje a gente vai falar sobre Sobrenatural 1 e Sobrenatural 2, que são considerados pela maioria das pessoas os melhores filmes dessa franquia. E lembrando que, obviamente, você tem que ter assistido a primeira parte desse vídeo. Então vai estar rolando aqui algum cardzinho pra você clicar, assistir a primeira parte, depois que você assistir, volta pra esse aqui. Mas se você já assistiu, apaga as luzes do seu quarto, coloca o fone de ouvido e vem com a gente. Sobrenatural foi lançado em 2010 e marcou o início dessa franquia nos cinemas. Na história, a família Lambert acaba de se mudar para uma nova casa. Renee, Josh e seus 3 filhos, Dalton, Foster e a recém-nascida Callie, parecem muito felizes com essa mudança. Contudo, o Dalton, o moleque do cabelinho clichê, sobe nas escadas da casa dele, vai até o sótão, sobe numa escadinha assim e daqui a pouco ele vê uma figura muito misteriosa, se assusta e cai da escada. Eita porra! E caso você não se lembre do nosso primeiro vídeo, o Dalton se assustou justamente porque a Elise deixou uma porta aberta lá no além quando ela foi fazer uma visitinha lá. Dalton parece bem, ele se levanta, desce, vai até o quarto dele e vai dormir. E tudo parece de boa, só que o que acontece é que ele começa a dormir e não acorda mais, entrando em um coma inexplicável e indo parar no hospital. 3 meses depois, ainda em coma, ele consegue voltar para casa dele, só que depois que ele volta, algumas coisas muito loucas começam a acontecer na casa. A pior delas acontece uma noite em que do nada o alarme de segurança da casa dispara. E o pessoal começa a procurar para tentar encontrar o que causou esse disparo. E eles simplesmente não acham nada. Até que eles entram no quarto da bebê e tem lá um homem parado, assim, misteriosamente. Ele está prestes a atacar a criança quando a família chega e acaba afastando essa assombração de lá. E esse é um momento muito estranho. Não, eu vou cortar isso. Por que eu falei isso? Sei lá. Com medo dos ataques, os Lambert acabam se mudando naquela casa, porque eles acham que dessa maneira os problemas vão acabar, só que eles não acabam. É então que entra a personagem Lorraine na história, que é a mãe do Josh. Ela decide visitar o casal porque ela teve um sonho no qual um demônio com a cara vermelha assombrava o Dalton, o filho deles que caiu da escada. Durante essa visita, as coisas ficam muito mais bizarras. E em um determinado momento, no quarto do Dalton, acontece um negócio muito bizarro, mas muito bizarro. É então que a Lorraine decide contatar a Elise Rainier, que a gente viu tanto na parte 1 desse vídeo. Lorraine já tinha ido atrás dessa médium porque antigamente uma coisa muito louca aconteceu com o filho dela. Nas fotos da família, tinha uma figura preta do lado do Josh, que a cada foto que ia avançando no tempo, a figura preta ficava mais perto, mais perto, mais perto do Josh, como se fosse possuí-lo. A pedido de Lorraine, a Elise visita a casa do casal, se encontra com aquele demônio que a Lorraine havia visto no sonho e ela explica o que está acontecendo. O Dalton, na verdade, é um grande viajante astral, assim como a Elise. E como a gente já viu no outro vídeo, essas pessoas despertam muito interesse dos demônios. Só que no caso do Dalton a coisa é muito pior, porque o corpo dele voltou, só que a mente dele, o que torna ele ser o Dalton, ficou no além. Então é meio que um corpo vazio. E esse demônio da face vermelha acaba tentando possuir esse corpo. My friend. Oh my God. O Josh simplesmente não consegue acreditar em toda essa explicação da Elise. Ele acha que isso é meio bobagem, é meio aquelas coisas bizarras que o pessoal não acredita muito de primeira. Aí ele decide dar uma desopilada e ir até o quarto do Dalton. E é nesse momento que ele começa a olhar algumas lembranças, algumas fotografias, e ele encontra desenhos do Dalton que mostravam exatamente o demônio da cara vermelha. Além disso, alguns outros textinhos e frases que faziam referência aos poderes do menino, falando que ele saía do corpo, que ele viajava para outros lugares e tal. E aí cai a ficha do Josh, ele percebe que realmente tem algo muito errado acontecendo ali.
A Elise se reúne com o Josh e fala pra ele que o único que é capaz de salvar o próprio filho dele é ele mesmo. Porque olha só, ele também é um viajante astral, ele também tem aqueles poderes. Isso ficou bem evidenciado naquelas fotos antigas. Aquela figura preta que se aproximava dele era porque ele tinha esse negócio também. Porque ele era um excelente canal para os demônios. Só que esses poderes dele tinham sido suprimidos lá em 1986, quando a Elise entrou para salvar a vida dele. É importante destacar que a Elise suprimiu os poderes do Josh justamente para ele deixar de ser um canal. Então, a partir dessa supressão, ele não pode mais fazer as viagens, ele deixa de ser um viajante astral que conhece o além, mas ele também deixa de ser um foco para os demônios. Só que agora, para salvar o filho dele, a Elise muda de ideia e consegue destravar aquele poder que ele tinha. E assim ele consegue entrar no além novamente. Josh adentra o além e lá ele consegue encontrar o covil do demônio vermelho. A gente não sabe muito sobre a história desse demônio, mas a gente meio que imagina e meio que pelas imagens consegue entender que ele é tipo um chefão lá dentro. É nesse lugar que o Josh encontra o filho dele, Dalton. Numa tentativa de resgate, eles são atacados pelo demônio da cara vermelha. Mas conseguem escapar do lugar. O problema é que depois de sair desse covil, o Josh acaba se deparando com aquela figura que atormentou ele por anos, a Noiva de Preto. E mesmo com muita pressão do espírito, ele consegue se libertar disso e encontrar o caminho de volta para o mundo real. No final fica tudo certo, eles voltam pra casa e tudo parece bem. Só que no momento que o Josh vai entregar uma foto pra Elise, ela olha a mão e percebe que na verdade não é uma mão humana. Aquilo é outra coisa. É nesse momento que a Elise decide fazer a prova dos 9. Então ela pega uma câmera e tira uma foto do Josh. Ele se incomoda de uma maneira com essa foto que ele simplesmente avança no pescoço da Elise e estrangula ela até a morte. Logo depois disso, a mulher do Josh, a Renee, chega ali na sala onde ele havia estrangulado a Elise e encontra no chão a foto que a médium bateu um pouco antes de morrer. É nesse momento que ela olha a imagem e não vê o marido dela, mas sim a Noiva de Preto, que a gente vai entender um pouco melhor na história de Sobrenatural 2. Sobrenatural 2 inicia exatamente depois dos acontecimentos do primeiro filme. Renee Lambert é levada pela polícia para depor sobre os acontecimentos daquela noite anterior, onde o marido dela assassinou Elise. O Josh, obviamente, é o principal suspeito desse assassinato, mas a Renee acredita nele. Ela acredita que não foi aquele homem que ela conhece que fez isso. Então ela conta toda a história para os policiais envolvendo os casos sobrenaturais e tudo mais. E é óbvio que ela paga de maluca, né? É que você tem probleminha. Enquanto a investigação acontece, a Renee e sua família decidem ficar na casa da Lorraine, só que após o salvamento do Dalton, nada parece bem, especialmente para Renee, que continua sendo perturbada por coisas muito loucas, inclusive uma mulher de branco que fica xingando ela, dando tapa na cara dela, uma biscate. Muito assustada com essa situação, a Lorraine decide buscar a ajuda de Specs e Tucker, já que a Elise não tá mais ali. A dupla convoca então o Carl, um antigo amigo da Elise que ajudou a salvar o Josh lá em 1986. E juntos eles decidem investigar um pouco mais a história da Noiva de Preto. Afinal, é muito importante conhecer o espírito para poder vencer ele. Por meio de dados que contêm letras nas suas superfícies, o Carl e mais seus amigos conseguem entrar no além. E lá eles conseguem contato com uma coisa que eles acreditam que seja a Elise. Mas não é. Não é. Enquanto eles estão rolando os dadinhos ali, surge um nome. Esse nome era um hospital onde a Lorraine trabalhou por muitos anos. Eles decidem visitar esse hospital que já está abandonado e nem funciona mais em busca de alguma pista. Durante essa visita, eles passam pela UTI. E a Lorraine se lembra que na época em que ela trabalhava lá, um dia o Josh a visitou, foi na UTI e nesse local tinha um senhor chamado Parker Crane. Parker Crane era um cara que tinha tentado se castrar alguns dias antes. Ele tentou cortar o próprio pinto fora, velho. E por isso que ele tava em coma, lá, paradão, dormidão. Só que quando o Josh passa por ele, ele levanta, pega o menino e começa... Caralho! Enquanto esse time passeia pelo local, eles acabam encontrando a ficha do paciente Parker Crane. E lá
tá registrado o endereço dele. Então essa galera decide ir até a casa de Parker Crane para ver se eles conseguem encontrar alguma coisa a mais nesse lugar. Ai, caralho! Eles conseguem contato com o Allen e quando vão pro passado desse cara, eles descobrem que Parker Crane era só um garoto em 1920. Só que a mãe dele tratava ele como se fosse uma menina. Inclusive chamava ela de Marilyn. Ficava passando maquiagem, botava vestido, tratava como se fosse uma menina. Toda essa situação perturbou o Parker Crane, começou a deixar esse moleque maluco. E foi ali também que iniciou o surgimento da Noiva de Preto, que a gente descobre que na verdade foi um serial killer que matava as noivas e escondia os corpos delas. Depois de morto, o Parker buscou o Josh por causa que ele era uma criança normal. Ele era um menino que tinha a vida dele e podia viver com o amor da família. E o Parker nunca teve isso. Então ele viu nele a oportunidade de poder ter essa vida. E no primeiro vídeo dessa saga, a gente fala que a Noiva de Preto também perseguiu a Elise durante muitos anos. E a explicação vem agora, e ela é muito simples. A Elise foi responsável por tirar a Noiva de Preto do corpo do Josh. Então, quando ela faz essa remoção, quando ela fecha aquele canal, o Parker Crane olha para Elise e vê nela a figura que ele via na mãe dele, ou seja, de uma pessoa que estava impedindo ele de viver aquela infância que ele desejava tanto. Então esse tempo todo ele perseguia a Elise justamente para poder se vingar dela. Entendendo toda a história do Parker Crane, essa turminha da pesada vai até a casa da Lorraine para conseguir tirar esse demônio do corpo do Josh. O problema é que ele é muito forte e acaba derrubando um por um dos nossos investigadores. Só que ao ficar desacordado, o Carl faz uma viagem ao além e é lá que ele se encontra com o verdadeiro Josh e a Elise. Entre diversas buscas pelo além, Josh e Elise são ajudados pelo espírito infantil do Parker. Aquele que era puro ainda, era um menino do bem. Please, let me in. Open the door. Com essa ajuda, eles conseguem derrotar o verdadeiro mal por trás de tudo. A Michelle Crane, a mãe do moleque. Ela era o demônio, ela era o verdadeiro mal. E finalmente, Josh Lambert é libertado do espírito da Noiva de Preto. E para ter certeza que isso nunca mais vai acontecer, o Carl reúne ele e o seu filho Dalton e simplesmente suprime todos os poderes desses dois e apaga as memórias deles. Então eles não são mais canais, eles não são mais viajantes astrais e a ideia é que finalmente a família Lambert vai viver em paz. Bem no final do filme, fica uma cena por uma conexão, por uma continuação. Nessa cena a gente vê que Specs e Tucker continuam no negócio de investigação paranormal, só que agora sendo ajudado pela projeção astral da Elise. Eles são chamados para investigar o caso de uma menina chamada Allison, que está em estado vegetativo há muito tempo. Ao chegar nesse local, Specs e Tucker ficam conversando com a família da Allison, enquanto o espírito da Elise adentra a casa e vai até onde essa mulher está. E é nesse momento que ela vê algo que deixa ela muito, mas muito surpresa. E é aí que a gente passa a ter uma conexão para o que talvez possa ser o próximo filme dessa saga tão amada por todos nós. Esse foi mais um vídeo do canal Piuí. Você gostou de conhecer um pouco melhor a saga sobrenatural? Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você não entendeu alguma coisa, fala aqui também que a gente vai tentar te responder. E principalmente, comenta com outras sagas que a gente pode fazer. Dá o like no vídeo, compartilha pros amigos, se inscreve no canal, por favor. Marca a bosta do sininho. Marca o o sininho. YouTube avisar você quando o Piuí vai postar vídeo novo. E para ter um contato mais diferenciado com a gente, tem nosso Instagram. Esse é o do Léo, esse é o meu. E tem o do Piuí também. Segue a gente lá e a gente se vê logo mais aqui no melhor canal da Casa do Miguel. Beijo!